que a Lau me falou? Então, vamos lá falar aqui diretamente como questão 10, a eternidade de Deus. Em seguida, existem 6 artigos. Em seguida, trata-se da eternidade. As perguntas sobre ela são 6. O que é a eternidade? Deus é eterno. Ser eterno é próprio de Deus. A eternidade difere do tempo. O evo difere do tempo. Existe um único evo, como existe um único tempo e uma única eternidade. Essa questão do evo aqui, quando eu tinha 14 anos de idade, estava lendo a Suma Teológica, primeira vez, eu cheguei nessa questão e estava em espanhol. Biblioteca de Autores Cristianos. Question 10. Tinha exatamente essa palavra evo. E para conseguir entender o que é esse evo foi uma coisa doida, um perrengue. Mas chegou uma hora que consegui, mas demorou alguns anos para entender. Porque eu achava que era uma palavra em espanhol que não tinha correspondente em português. E não achava isso em dicionário nenhum. Então, né, na época que não tinha internet, né? Na década de 80, você imagina, coisa louca. Não, 80 não, 80, 90, né? Mais para 90 do que para 80. Então, década de 90, né? 94, por aí, 94, 93, 92, por aí. Artigo 1. Convém, não, 94, 93 não, 91, né? 91, 92, isso. Artigo 1. Convém definir a eternidade como a posse inteiramente simultânea e perfeita de uma vida interminável. Então veja, vida aqui pressupõe mudança. E aí a pergunta é: vida interminável, tempo de vida interminável, é equivalente ou não à eternidade? Vida sempre tem mudanças. Os padrões de mudança que estão contando aqui. Então, quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não é apropriada a definição de eternidade de Boécio. Eternidade é a posse inteiramente simultânea e perfeita de uma vida interminável. Então, veja, esse conceito de Boécio é o mesmo conceito que você encontra lá na filosofia budista e lá na religião budista. É uma espécie de vida, de eternidade, onde você tem variações, né, contatos, etc., mas ela não acaba, ela se refaz. Então, veja, tal coisa é aplicável dentro do plano das criaturas, dentro do plano da interdependência, dentro do plano daquilo que é formado de causas e condições. Mas tal coisa não se procede com Deus, que não é formado de causas e condições, não é formado a partir de outras coisas senão aquela que diz respeito a uma substância simples, a uma essência imutável, a um ato puro. Então não cabe. Mas vamos continuar aqui para a gente ver. Com efeito, interminável é uma expressão negativa. Claro, né? Por que a expressão negativa? Alguém pode perguntar. Porque o in aqui na frente determina um não, então é não terminável. Então é uma expressão negativa. Negativa porque tem um não na frente. Ora, a negação é da razão das coisas que são deficientes, o que não cabe à eternidade. Aqui passa-se para um outro nível de argumentação, que é a negação se dá em coisas que são deficientes, que não são perfeitas, o que não cabe à eternidade. Bom, vamos ver como é que Tomás vai falar em relação a isso, né? Logo, não se deve pôr interminável na definição de eternidade. Por quê? Porque o termo interminável não seria adequado para definir aquilo que é positivo, aquilo que é não deficiente, portanto completo, perfeito e assim por diante, né? Então, lembrando que o que está no fundo disso aqui, a definição de eternidade, é o atributo divino. Deus é eterno. Então, se é um atributo divino, não cabe a colocação de uma expressão negativa que determina uma deficiência. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, ó. 2. Além disso, a eternidade significa certa duração. Até aqui tudo bem. Lembrando, né? Toda vez que nós temos a primeira afirmação de Tomás de Aquino, ela é verdadeira. Depois, a eternidade significa certa duração. Certa duração. Ora, a duração se refere mais ao ser que à vida. Logo, não se devia pôr na definição da eternidade vida, mas ser. Então, essa segunda objeção é uma objeção de desvio do assunto, né? É alguém que chega para você e diz assim: olha, isso aqui que você está falando é interessante, mas tem outra coisa que é mais interessante falar e é outro assunto. É isso que está acontecendo aqui, né? Ora, a duração se refere
mais ao ser que à vida. Ser está na categoria da ontologia. Portanto, no que diz respeito ao ser de Deus, está na categoria de uma ontologia de ato puro, onde não tem tempo. Vida está em outra categoria, que é o quê? É a categoria não metafísica, é a categoria física. É a categoria onde existe a interdependência, a causas e condições, né? E aonde se aplica aquilo que nós vimos na aula anterior, a teoria da modificação da substância a partir da modificação dos seus acidentes, modifica essa substância. Em Deus isso é possível? Não. Por quê? Porque Deus é essência pura, Deus é ato puro, Deus é forma pura. Então, não cabe em Deus. Mas cabe a teoria da modificação da substância a partir dos seus acidentes, modifica os seus acidentes, modifica essa substância, no plano ou no nível da criação, daquilo que foi criado por Deus. Logo, bom, aí nós temos dois planos, portanto, né? Ser no plano da metafísica, vida no plano da física, né? Então, nós temos aí alguma coisa que. Aí alguém pode dizer assim, mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí é uma analogia, né? É uma analogia que diz respeito ao ultrapassamento das categorias que estão dentro da física e chegando até as categorias mais fundamentais ligadas à ontologia e ligados àquilo que ultrapassa o ser humano, que é a teologia revelada. Então, quando ele se revela como a vida, não quer dizer que ele é a vida física. Ele é a vida que dá sustentação à vida. Então, para isso ele está dizendo, eu sou a vida que criou a vida. Então, aí há uma linguagem figurada que traz a ideia de que algo criou a vida e ele é esse autor da vida, tá bom? Então, não confundir as coisas aqui é importante. Logo, não se devia pôr na definição de eternidade vida mais ser, certo? Então, por quê? Porque nós temos uma questão de eternidade ligada à questão ontológica. Ademais, chama-se todo o que tem partes. Aqui tudo bem, chama-se todo o que tem partes, certo? Ora, o que tem partes é aquilo que é divisível. Se é divisível, é feito de causa e condições. Se é feito de causa e condições, logo não é eterno e imutável, né? No sentido do ser, do ato puro, da essência pura, da forma pura que é Deus. Ora, isso não convém à eternidade, pois ela é simples. Não sei se é. Na percepção aqui do autor da objeção, diz que é simples a eternidade. Porque ele está pensando no conceito de eternidade ligado à ideia de, ou à noção de Deus, né? Logo, não é apropriado dizer inteiramente, né? Não é apropriado dizer inteiramente, porque a noção de eternidade viria de uma percepção dentro do tempo e do espaço que traz a questão de momentos, sucessão de momentos. Então, não seria adequado usar o termo inteiramente, porque se é inteiriço, não se tem a percepção de mudança, não se tem a percepção de sucessão de momentos, então não tem a percepção de tempo. Essa é o fundamento aqui da sua, da sua argumentação, né? Aí também vem 4. Ademais, muitos dias e muitos tempos não podem ser simultâneos. Por que não pode ser simultâneo? Porque tem que ter a questão de suscetibilidade do tempo. Portanto, a primeira fase está correta. Muitos dias e muitos tempos não podem ser simultâneos. Lembrando, nós estamos falando aqui de uma espécie de ciência da natureza que ainda não passou pela modernidade. Hoje nós temos diversas teorias que dizem de tempos paralelos, coisas simultâneas que ocorrem, partículas que se movem simultaneamente, sincronamente. Não, isso aqui é para a época de Tomás de Aquino, não tem nada a ver com a nossa época, mas fundamenta, de certa maneira, as contraposições que viriam posteriores a essas afirmações estão ligadas à ideia de tempo de Aristóteles, ou seja, da filosofia grega. Ora, dias e tempos exprimem-se no plural com respeito à eternidade. Por quê? Porque nós sabemos que é uma sucessão de tempo. Sucessão de momentos, né? De um momento segue-se outro. Por exemplo, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2 da Vulgata, suas origens desde o início, desde os dias da eternidade. Mas a minha Bíblia não é Vulgata, eu sou da igreja metodista, eu sou da igreja batista, e aqui está diferente, vai encontrar diferenças mesmo, né? Então, como que eu faço? A minha Bíblia é uma Bíblia evangélica. O que eu faço? Bom, aí você tem que olhar aqui, ó. Egressus ius ab initio.
Adiebus aeternitatis. Né? Então, você vai ter que recorrer ao texto original e ver as diferenças de tradução. Tá bom? Ah, mas não bate mesmo assim. Não bate mesmo assim porque o Lutero foi lá. Talvez a sua Bíblia seja ligada a Lutero. E o Lutero foi direto nas fontes judaicas e traduziu do hebreu para o alemão. E daí do alemão pode ter sido traduzido para o inglês. O inglês chegou até você. Tá bom? Ou às vezes do alemão direto. Então vai ter diferença mesmo. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma versão que não é ligada, a versão da Bíblia que não está ligada àquela que está sendo usada aqui como fundamento para a tradução da Bíblia da Vulgata, a Bíblia Católica. Por quê? Porque ela está ligada à Septuaginta, que foi uma tradução de um conjunto de rabinos na época de uma das diásporas que traduziram tudo para o grego. Bom, então aí nós temos uma diferença um pouco grande, tá bom? Então talvez não seja exatamente a mesma frase. Bom, suas origens desde o início, desde os dias da eternidade. E na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 25, nós temos: secundum revelationem, mysteri temporibus, aeternis taciti. Segundo a revelação de um mistério guardado durante tempos eternos. Logo, a eternidade não é inteiramente simultânea. Então, a ideia que está aqui, se tem desde o início até os dias da eternidade, então não é simultâneo, mas sucessivo. Essa é a ideia que está aqui. Depois nós temos 5 ainda. Ademais, todo e perfeito são a mesma coisa. Certo? Portanto, afirmado que é inteiramente, é supérfluo acrescentar que seja perfeita. Não necessariamente, depende da categoria que nós estamos falando. Vamos ver lá embaixo como é que Tomás vai falar sobre isso. Ademais, a posse não pertence à duração, certo? A posse não pertence à duração. Ora, a eternidade é uma duração, certo? Logo, não é uma posse. Então, o que aconteceu? O que a gente está vendo aqui? Essas 6 objeções foram construídas em cima de uma estrutura metodológica de contraposição a uma única afirmação, uma única afirmação universal. Eternidade é a posse inteiramente simultânea e perfeita de uma vida interminável. Aí o que o cara faz? O cara analisa o que é eternidade, o que é o posse, o que é inteiramente, o que é simultâneo, o que é perfeito. Então, e o que é interminável, perceberam? E também inclusive vida. Então pega cada um dos termos que estão aqui e faz uma análise sobre, né? Veja só. Então, agora vem Tomás de Aquino vai responder. Respondo. Assim como para chegar ao conhecimento do que é simples, temos de ir pelos compostos, para o conhecimento da eternidade, temos de ir pelo tempo. Por que? Alguém vai perguntar isso. Não entendi. Por que a noção de eternidade que nós temos, a noção de simples que nós temos, é sempre uma contraposição imaginativa a partir daquilo que é composto, porque se você me disser alguma coisa simples que não seja feito, pelo menos, não seja possível de ser dividido pelo menos em partes, você ganha o maior prêmio do mundo. Porque até quando você analisa elétrons e átomos e aquilo que é mais fundamental, partículas quânticas, hoje você ainda consegue dividir ele em direções, pelo menos. Pode não ter matéria suficiente para dividir em partes, mas direção você consegue. Norte, sul, leste, oeste. Então quer dizer, tudo aquilo que é passível de uma divisão em partes não é simples. Então, como é que eu chego nessa ideia de simples? Então, eu chego nessa ideia de simples... porque eu tenho tudo que está em volta de mim como composto. Aí eu abstraio, usando a razão, e falo, deve ter algo que é simples, só não conheço. Diretamente através do quê? Do meu senso, da minha lógica estética, né? Dos meus 5 órgãos sensoriais que me dão a noção de mundo externo. Né? Então, beleza. Então, para o conhecimento da eternidade, temos de ir pelo tempo. Tempo é uma sucessão de momentos. Certo? Pelo menos aqui. Se você for lá para os filósofos da modernidade, Kant, etc.,
vai ter diferença. Mas no que diz respeito à filosofia aristotélica e ao fundamento aristotélico da coisa, tempo é uma sucessão de momentos. Eu percebo o tempo a partir do envelhecimento da árvore, da passagem da água no rio, de uma boia flutuando de um ponto para o outro na correnteza do rio, do sol surgindo no amanhecer e até o seu poente andando pelo céu, certo? Então isso me dá a noção de tempo, que é uma sucessão de momentos. Aí eu chego na abstração de que deve ter algo que não se move. Porque se teve movimento, em algum momento teve não movimento. E não movimento seria a eternidade. Daí a ideia de que para eu chegar na eternidade, eu preciso ter a noção de tempo. É isso que ele está dizendo aqui. Certo, entendemos. Ora, o tempo nada mais é do que o número do movimento segundo o antes e o depois. Certo? Sucessão de momentos que tinha antes, que tinha depois. Eu vou de um momento atrás do outro e falo, isso aqui é depois. Eu recuo no tempo, isso aqui é antes. Beleza? Já que em todo movimento existe sucessão, olha lá, todo movimento existe sucessão, sequência de movimentos. Uma parte depois da outra, quando numeramos o antes e o depois do movimento, percebemos o tempo, que nada mais é do que a numeração do antes e do depois do movimento. Mas onde não existe movimento e se está sempre da mesma maneira, não se pode perceber um antes e um depois. Logo, assim como a razão de tempo consiste na enumeração do antes e do depois do movimento, assim a razão de eternidade consiste na apreensão da uniformidade daquilo que está totalmente fora do movimento. Cara, você deve estar falando assim, eu estou muito feliz. Eu finalmente entendi o Tomás de Aquino sem precisar ter dúvidas. Exatamente. Foi a mesma sensação que eu tive lá em 92, 93, quando eu li isso pela primeira vez. Falei, finalmente, depois de ter lido tanto, não tive tanta dúvida. Aqui me parece uma coisa mais normal, é. Porque é uma coisa que todo mundo experiencia, né? Então, olha, além do mais, dizemos ser medido pelo tempo, que tem um começo e um fim no tempo. Como está no livro de quê? Livro 4 da Física. Como eu disse para vocês, ser está no Metafísica. O tempo está nos tratados da Física de Aristóteles. Veja só. Mas eu tenho que ler os tratados de Metafísica de Aristóteles e Física de Aristóteles. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você já assistiu novela de ponta a ponta no SBT? Na Manchete? Na Globo? Já assistiu, né? Não faz essa cara não, que eu sei que você assistiu. Olha, você não quer admitir que você assiste novela. Tudo bem, eu concordo com você, né? Uma coisa meio chata de admitir que assistia novela, né? Mas se você já assistiu novela na sua vida de ponta a ponta, você teria lido pelo menos Metafísica e Física umas 4, 5 vezes, daria tempo. Por quê? Porque não é tanta coisa assim não, para ler, tá bom? Então, não comece a falar assim, ai, porque demora muito assistir novela. Ai, mas é legal. É legal porque é uma sucessão de eventos, te traz a ideia de tempo, de história, de enredo. Mas se a gente for falar estritamente em questões de tempo, daria para você ter lido 4, 5 vezes toda a coleção. Sério mesmo. Pegando uma hora por dia. Vai lendo que você chega lá. Ah, mas entende. Mas eu vou entender? E aí já é outro nível, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não leio, por isso que eu não leio. Então, tudo que eu falar vai virar motivo para você não ler, né? Não. Então, mas se você escapar desse seu viés de por isso que eu não leio, você vai entender que à medida que você lê uma vez não entendeu tudo, mas vai ter um monte de coisa que você vai entender. Aí você vai indo, vai lendo mais uma vez, vai conversando com alguém, ou então vendo gente no YouTube que conversa sobre aquilo, você vai pegando cada vez mais. Tudo vai dependendo do quê? De você ficar insistindo em cultivar esse conhecimento, que é um conhecimento que está presente no nosso tempo. Nós temos diversos lugares que tratam dessa questão aqui, como essa mesmo de Suma Teológica, a Igreja Católica toma isso como o referencial disso, como sendo o primeiro referencial da filosofia católica, da filosofia cristã. Posteriormente, na modernidade, a ideia, como eu disse para vocês, de tempo muda. Mas isso não é alguma coisa para vocês ficarem com medo. Por quê? Porque a experiência do tempo, tal como nós temos hoje, é a mesma experiência do homem grego e da filosofia de Aristóteles, da filosofia de Platão, que é
sucessão de tempos, que é antes, que é depois. A gente tem essa experiência e aí chama isso de tempo, certo? Bom, e eternidade, portanto, é aquilo que não tem nem antes nem depois, seria uma coisa só. É algo bem tranquilo aqui, né? Mas o que é totalmente imutável, como não tem sucessão, tampouco pode ser ter começo ou fim. Aqui muda um pouquinho o parâmetro. A ideia já aqui já passa a ser, ó, totalmente imutável. Não tem transformação nenhuma. Não é só tempo, é transformação na própria substância, transformação nos próprios acidentes da substância. Como não tem sucessão, tampouco pode ter começo ou fim. Então, ou seja, né, a ideia é de mesma coisa sempre, não tem mudança na sua substância. Sim, duas coisas caracterizam a eternidade. Primeiro, o que está na eternidade é interminável. Ó, o que está na eternidade é interminável. Duas coisas. Não termina. Ou seja, o que quer dizer não termina? A gente tem que pensar. O que quer dizer não termina? Não termina quer dizer que não tem começo, meio e fim. Não. O que não termina pode ser dito aquilo que não tem começo, tem meio, mas nunca chega no fim. Nós temos duas possibilidades aqui de interminável. Isso é, sem começo e sem fim. Aí Tomás de Aquino vem e fala assim, isso, se fosse uma criatura formada de causas e condições, se fosse uma criatura independente, essa noção sua de começo e meio e nunca tem fim poderia ser aplicada. Mas a ideia de em Deus não tem nem começo nem fim. Olha lá, sem começo sem fim. Término, se referindo tanto a um quanto ao outro. Segundo, a própria eternidade não comporta sucessão, pois é inteiramente simultânea. Em Deus, a própria eternidade não comporta sucessão, porque ela necessariamente tem que ser simultânea, uma vez que o tempo não passa. Eu tenho que admitir isso por uma questão lógica, por uma questão racional. Alguém pode dizer, eu não aceito isso. Bom, aí a gente tem que responder, a gente não discute com obstinados. Por quê? Porque não tem o que falar. Se você é pessoa. Por que é uma pessoa obstinada? Você joga uma pedra da sua janela, ela cai no chão. Pec. E a pessoa fala assim: eu não acredito que a pedra caiu. Bom, não tem discussão. Por quê? Porque a pessoa é obstinada. O que eu vou falar? Ah, não, vamos lá, eu vou te mostrar que P é igual a mg. Aí você fala para ela que, olha, tem uma questão de modelo newtoniano, de por que a pedra cai, se tem vetor. Ela fala assim, mas eu não acredito nisso. Bom, não discutimos com obstinados, né? Isso são modelos que explicam muito bem as coisas, que trazem um certo controle para a gente sobre a natureza. Mas a pessoa fala, não acredito. Bom, aí tem o que fazer, né? Não discutimos com obstinados. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se define habitualmente o que é simples por negação. Então, a gente, por hábito, né, define o que é simples por negação. Por exemplo, o ponto é o que não tem partes. Claro que o ponto é que não tem partes é uma definição da geometria simples, né? O ponto é o que não tem partes. Beleza, mas se eu pegasse uma lente de aumento e olhasse o ponto, ele ficaria uma pizza gigantesca assim, aí eu diria que tem partes, porque eu posso dividir em partes aquilo ali em pontos cada vez menores. Mas a ideia de ponto, como você aprendeu lá atrás, é uma ideia abstrata, ela não está no plano material. Eu represento no plano material a ideia abstrata colocando um ponto com a caneta sobre o papel. Mas a ideia de ponto está no plano abstrato. Portanto, nesse plano abstrato, que é a minha mente, que é a sua mente, que é a sua consciência, a minha consciência, assim por diante, nesse momento não tem materialidade. Por quê? Porque a consciência não é material. Então, tudo que ela representa também acompanha a sua natureza, que não é material, certo? Então, portanto, ponto também não tem dimensão, né? Ou seja, não tem partes. Não que a negação seja da essência dessas coisas, mas porque nosso intelecto, aprendendo antes de tudo composto, só chega ao conhecimento do que é simples retirando dele a composição. Foi o que eu falei para vocês, né? Tudo que é composto, divisível, etc. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o que é verdadeiramente eterno não é só ente, mas também vivo. E viver se estende de certo modo à operação e não o ser, ó. Em certo modo, a operação. E a operação é a ação correlativa. A ação correlativa, que depende de outras ações para existir, que é impactado por outras ações, movimentado por outros e etc, né?
Ora, o prolongamento da duração parece se referir mais à operação do que ao ser, certo? Ao plano do quê? Das causas e condições, do que ao plano ontológico. O plano do ser, o ser está para fora da matéria. O que é? Por quê? Porque é igual ao ponto. Está onde? Está representado no nossa consciência, no nosso intelecto. Essa consciência e intelecto é imaterial. Sendo imaterial, não tem dimensão. Sendo dimensionável, a única coisa que nós podemos falar em relação ao movimento do ser é quando a gente tem uma opinião sobre o ser e aí muda essa opinião para outra coisa. Ocorreu um movimento, uma mudança de opinião. Saiu de um lugar e foi para o outro, mas isso tudo é analógico. Por quê? Porque não é material. Não sendo material, não tem como falar esse tipo de coisa. A gente sempre usa uma analogia para falar, tá bom? Então, olha. Ora, o prolongamento da duração parece se referir mais à operação do que ao ser. Eis porque o tempo é o número do movimento. O tempo é o número, olha lá, representação mental do movimento, através de uma referência. Bom, quanto ao terceiro, vocês aí que estão dirigindo, deixa essa câmera desligada para vocês não ficarem prestando atenção em mim, que isso é perigoso. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que da eternidade se diz que é inteiramente, não que tenha partes, mas porque nada lhe falta. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que da eternidade se diz que é inteiramente, não que tenha partes, mas porque nada lhe falta. Então Tomás de Aquino diz assim, olha, inteiro eu não estou interpretando como aquilo que não tem partes, mas estou dizendo que não falta nada para ele. Tá bom? Então ele muda aqui o parâmetro e fala assim, ó, você está entendendo errado o que eu estava explicando. Quanto ao quarto, deve-se dizer que como Deus, que é incorpóreo, olha lá, Deus que é incorpóreo, Deus que é imaterial, é nomeado metaforicamente, na escritura por nomes de coisas corporais. Assim também a eternidade, existindo inteiramente, simultaneamente, é nomeado por nomes temporais sucessivos. Mas o que é nome temporal sucessivo que eu não entendo? Quando eu falo assim, ó, sucessivo. Eu falo passou 1 segundo. Se, passou 2 segundos. Si, passou 3 segundos. Vou, passou 4 segundos, tá vendo? E eu posso falar assim, ó, aí eu posso falar sucessivo. Sucessivo, deu 1 segundo, certo? Divide então agora a escala. Fica 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Pode demorar 0.5 segundos. Se eu falar, aí fica também. Se divide 0,1, 0,02, 0,02 para cada sílaba. Portanto, nós temos aí nomes temporais sucessivos. Quanto ao quinto, deve-se afirmar que há duas coisas a considerar no tempo: o próprio tempo sucessivo e o instante que é imperfeito. Ó, o próprio tempo sucessivo e o instante, o momento, a momentaneidade que é imperfeita. Diz inteiramente simultânea para remover o tempo e perfeita para excluir o instante. Então, disse inteiramente simultânea, para quê? Para remover a ideia de tempo. Então, totalmente simultânea. E perfeita, para quê? Para excluir o instante. Né? Então, não tem instante e não tem movimento nenhum. Tá bom? Então, eita, como é que eu vou pensar isso? Não precisa pensar, isso é por definição. Não adianta tentar achar isso em algum lugar no mundo que você não vai encontrar uma correlação assim no mundo. Tá bom? Então, aí. Quanto ao sexto, deve-se dizer que o que se possui tem-se firme e tranquilamente. Por isso, o termo posse foi escolhido para significar a imutabilidade e a indefectibilidade da eternidade. Olha lá. O que se possui tem-se firme e tranquilamente. Se você vive de aluguel, você não vive nem firme nem tranquilamente, porque você tem que pagar aluguel, certo? Então isso não é posse. Ué, mas diz na lei que é posse e não propriedade. Pois é. Quando a gente fala de direito real, de direito das coisas, da propriedade, de propriedade de terra, o termo posse e propriedade muda. Tá bom? Então aqui o que ele está falando é para fora disso. Aqui, o que se possui tem-se firme e tranquilamente. Está falando daquilo que nós temos no nosso corpo. A analogia aqui é com o nosso corpo. O que se possui
Mantém-se firme e tranquilamente. Não sei o que é tranquilamente aqui. Se pegar uma freira no pé, não é tranquilo. Firme com certeza. Agora, tranquilo não é. Né? Mas ele está dizendo, ó, firme e tranquilamente. Por isso, o termo posse foi escolhido para significar a imutabilidade. Nós chamamos de imutabilidade, quer dizer, não tem nem instante, nem, nem divisão por partes, nem remoção, nem instante subsequente, nada. Indefectibilidade da eternidade. Indefectibilidade é uma palavra que eu não sei o que é. O que é indefectibilidade? Alguém sabe me dizer aí o que significa o termo indefectibilidade? Como eu nunca uso isso aqui, eu devo ter visto isso quando eu era adolescente, nunca usei essa palavra na minha vida, então é a qualidade de algo, alguém que é infalível, que não falha, que não tem defeitos, né? O que não pode ser corrompido ou desviado de sua função. Então vamos ficar só com a ideia de degeneração. Não tem degeneração, não tem corrupção, não tem geração, não tem nada, né? Aqui essa palavra indefectibilidade está fazendo uma menção àquele tratado de Aristóteles que é da geração e da corrupção, que traz a ideia de tempo, tá bom? Então também aqui é a ideia de não tem corrupção porque os momentos se sucedem ao outro. Não tem isso, tá bom? Então isso é a eternidade. E nós chegamos ao segundo artigo. Deus é eterno. Primeiro ele define o que é eternidade. Eu não lembro o que é eternidade. Bom, até tem que ler de novo aqui para lembrar. Então, aí ele fala, então Deus é eterno, ou seja, a eternidade, a qualidade de ser eterno, coincide com o ser de Deus. Deus é eterno. Esse é aqui é muito importante. É o verbo de ligação que atribui aquilo que vem, o complemento predicativo na sequência e que define como sendo equivalente os dois. Né? Então aí nós temos que ver aí se é ou não é. Mas isso nós só vamos ver na semana que vem, tá bom? Então, semana que vem não, aula que vem. Né? Então, então, nós vamos ver isso só na semana que vem. Na semana que vem, não, de novo, não. Eu tô querendo dar aula só semana. É na semana que vem, sabe por quê? Não, talvez na semana que vem, não. Talvez na sexta-feira, porque amanhã, terça, quarta e quinta, eu estarei lá no 10º colóquio de Filosofia Oriental da Unicamp. É 10º ou 11º? Me lembro, acho que é 10º, né? 10º, deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Calma aí que eu vou encontrar. Vamos lá, desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não encontrei ainda. Continuo não encontrando. Continuo não encontrando. Aqui. 10º Colóquio Internacional de Filosofia Oriental. Exatamente. Certo? No 10º Colóquio de Filosofia Oriental. Então eu estou lá até quinta-feira. Daí sexta-feira talvez nós tenhamos aula. Se não tiver, eu aviso vocês, tá bom? Então, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês e até sexta-feira. Feliz Dia do Rosário. Até mais. Tchau. Tira print.